Aí aconteceu isso dessas imagens que nós vimos ontem. Imediatamente, a gente espera que fala assim, bom, se o golpe é da extrema-direita, a gente vai ter um posicionamento das pessoas da extrema-direita em favor, ou, né, eles prometeram que iam restaurar a democracia, que iam soltar as pessoas e tudo mais, e no final das contas, a gente teve uma posição completamente diferente, como a gente falou, da ex-presidente, dizendo, olha, tá aqui a notícia, a manifestação dela, ela diz que era contra, repúdio total a mobilização de militares na Praça Murilo com o objetivo de destruir a ordem constitucional. O MAS, Movimento ao Socialismo, partido governista, com Arce e Ivo, ela coloca os dois no mesmo saco, deve ser retirado por meio do voto em 2025. Os bolivianos defenderemos a democracia. Eu fico sempre curioso, porque pô, se a história é que roubaram a eleição na Bolívia, ela acredita que vai resolver a questão através do voto, bom, tudo bem, cada um acredita no que quiser. Mas o fato é que ela se manifesta contra. Daí vem a questão do general que o Zuniga, que dá a seguinte declaração. Crítica esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Então, essa semana vai ser crítica, é necessário algo para levantar a minha popularidade. Traz la camioneta. No hay necesidad, yo me encuentro tranquilo. No, usted va conmigo, usted va conmigo. Por eso venimos. Viene general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Então me perguntou, trazemos os blindados? Para cá? El lunes, na segunda, domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles e 6 urutus. Brasileiros. Inclusive brasileiros, né? Cascavéis e urutus são vocês do exército. Essa é a geração mais antiga, foi a geração que eu recebi lá na década de 80 e que já foram, inclusive, doados até para a Bolívia, foi nem vendidos, foi doado. Pô, coitados bolivianos, vocês estão aceitando as nossas doações da década de 80, a situação tá feia lá. As 14 Z del regimiento de Achacacha. ¿Ya? Achacacha. Mas ele faz a declaração, vou botar aqui desde o início essa parte aqui. O presidente me disse: a situação está muito rodida. Que meu espanhol não é muito bom, mas eu entendi que a situação está muito fodida. Foi isso que eu entendi. É mais ou menos isso mesmo. Mas você vê que essa imagem que já rodou o mundo todo, ela tem muito a ver com as explicações. Você veja que nós tivemos no Instituto Interamericano, né, que nós dois frequentamos aqui em Miami, né? E eu vi justamente a declaração do presidente do Instituto, que foi ministro da Defesa da Bolívia. Então é alguém que conhece muito a situação da Bolívia. E ele estava justamente falando logo no início, ele dizendo, olha, isso tudo é um teatro, porque a ditadura na Bolívia, ela é uma ditadura, e ele faz questão de lembrar disso, que pouca gente fala da ditadura da Bolívia. Muito se fala da ditadura da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, e pouca gente fala que, na verdade, desde que o Evo Morales retornou, ele prendeu a ex-presidente, que foi uma pessoa super democrática e honesta, porque, inclusive, poderia ter feito alguma armação para ficar no poder e não fez. Ele manda prender o governador do principal estado do país, o mais rico, que é, inclusive, o que faz fronteira com o Brasil, porque era um opositor político. E hoje tem um monte de presos políticos na Bolívia. Estudantes, jornalistas, né? Tem bastante jornalistas, militares, inclusive, também. Quem se levantou contra o retorno do Evo Morales, o pessoal foi preso. Agora, esse momento que a gente está vivendo ali, há a grande possibilidade que isso que ele falou seja verdade. Ou seja, que o presidente o chamou no domingo, não podemos esquecer que ele era o comandante do exército desse presidente de esquerda. Nenhum general das últimas décadas chegou aos altos comandos se não tivesse alinhado com esse grupo aí de socialistas ali. Não tem como chegar, né? É muito difícil você arrumar alguém, inclusive na Bolívia. É até uma curiosidade. Ele é o general Frajola, né? Ele é o Tomás do Evo... Não, tô fazendo só analogia aqui. Mas você veja que nem essa sua analogia nem dá pra gente seguir muito bem. Por quê? Porque na Bolívia, o que eles fizeram?
esse general agora, por exemplo, ele é um dos últimos de turma. Eles lá chegaram ao ponto de promover os piores de cada turma. Eles foram tirando quem tinha ali um olhar assim um pouco mais inteligente. Ele, não, vamos pegar o pessoal mais facilmente. É como se ele fosse assim, o piloto do avião do Lula que fosse promovido, é isso, não? E agora você chegou numa comparação boa. Agora você foi no ponto. Entendi. Então, mais ou menos isso que aconteceu na Bolívia. Houve um desgaste muito grande. E esse comandante, veja bem, ele diz, não sei se é verdade, mas é crível, inclusive porque todos os analistas bolivianos que eu li, todo mundo diz que essa história dele tem grande chance de ser, se não totalmente, mas parcialmente verdade. Ele diz que no domingo o Arce chegou para ele e falou assim, olha, a situação está preta, nós estamos aí com o país parado, não tem combustível, as pessoas foram para os bancos sacar dólar, não tem. Nós estamos com a população já começando a se levantar e o Evo Morales começou a movimentar o povo para me derrubar. Como é que a gente faz? E aí ele combinou, falou assim, olha, melhor coisa numa hora como essa é a gente abrir a cartilha. Aí abriu a cartilha, estava escrito lá, olha, você faz uma simulação de um golpe, aí você consegue se defender e você chama a população para defender a democracia, vai ter o apoio internacional, vários líderes se levantando contra, e a minha popularidade melhora um pouco e eu consigo ali, pelo menos, aguentar mais um pouco a esse período. Então, o informe que eu recebi, inclusive de um dos assessores de política internacional do Donald Trump, me mandou que o general Zuniga é, inclusive, conhecido pela DEA, que é a Agência Federal de Combate às Drogas nos Estados Unidos, né, Drug Enforcement Agency, por ser um narcogeneral, que ele faz a supervisão dos voos de cocaína para a Venezuela. Também é conhecido como, estou lendo aqui o que me mandaram, também é oferecido como um oficial corrupto desde os dias dele como coronel, encarregado de um regimento de infantaria, onde cumpriu 6 dias de prisão por peculato. Há rumores, eu estou lendo aqui o informe que eu recebi, volto a dizer, de uns assessores de política internacional do Donald Trump, há rumores de que Zuniga é parente da esposa do presidente Arce, adicionando mais especulação a que tudo isso foi um show. Olha como você está correto. Aqui, o meu palpite, diz aqui essa pessoa, é que ele foi pago para executar esse autogolpe e esperava que isso pudesse lhe garantir asilo em outro país e não deu certo. É mais ou menos isso, eu creio, as minhas fontes estão muito convergentes que você colocou. Se o pessoal olhar o meu X, né, meu X, ontem eu já publiquei algo nessa direção dizendo o seguinte, nós temos hoje na Bolívia 3 países com uma grande influência na Bolívia e pouca gente fala disso no Brasil, isso que eu acho estranho. Hoje quem manda na Bolívia realmente são 3 países, Rússia, China e Irã. Veja que o Irã, o que o Irã... E Venezuela? Não, a Venezuela e Cuba têm aquela ligação, mas eles não são potências... Vou ler algo que está no informe do James aqui e você conversa. Aproximadamente 80 oficiais militares venezuelanos chegaram em um voo comercial a La Paz há 2 semanas, isso, alimentando as especulações de que eles podiam estar envolvidos no planejamento desse autogolpe na Bolívia. Ele diz aqui, rastreamos a maioria desses oficiais militares venezuelanos até a Universidade Nacional de Defesa, conhecida como IADEM, em Caracas, que supostamente estão em La Paz para um curso de defesa. No entanto, certamente é possível que alguns desses atores estejam misturados. Esse é o que ele diz a respeito da Venezuela. Ele fala também um pouco sobre Rússia. Se você quiser, eu leio aqui e aí você comenta. Pode ser. Papel da Rússia. Isso a gente comentou um pouco antes de entrar no ar, né? O presidente boliviano Luiz Arce viajou a São Petersburgo há algumas semanas para encontrar o Vladimir Putin, enquanto navios de guerra submarinos nucleares russos se dirigiam a Cuba. É importante notar que a Rússia financia e gerencia o programa nuclear da Bolívia, que inclui um centro de energia atômico, o maior centro radiofarmacológico da América Latina e o primeiro reator nuclear da Bolívia, programado para entrar em operação em 2025. E é um dos principais investidores, junto com a China, nas reservas de lítio da Bolívia. Teve acredite se quiser. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma pessoa que é, de novo,
assessor do Donald Trump para assuntos internacionais de geopolítica e professor, né, membro da Heritage Foundation. Estou falando de um scholar aqui de alto nível, que é quem me atualiza sobre esses assuntos de geopolítica. Teve um professor, que eu não sei de onde é que esses caras tiram essas pessoas, que disse que quem estava por trás do golpe na Bolívia era o Elon Musk, e esse cara estava na Globo News falando isso. Ai, meu Deus. Por causa das reservas de lítio. Por causa das reservas de lítio. Mas você vê que hoje tem que atualizar esse companheiro aí que você falou, porque, na verdade, o Elon Musk ele já descobriu que as maiores reservas de lítio que tem fora da Bolívia estão na Argentina. Aliás, ali na Puna de Atacama, que é o Chaco do sul da Bolívia e o norte da Argentina. Então, essas reservas já dá para o Elon Musk fazer a festa durante décadas. Então, ele preferiu ir para o lado da Argentina. Mas vamos voltar ali para a situação da Bolívia. Veja que o momento que a Bolívia está vivendo é o seguinte: dinheiro. Eles estão dependendo dos investimentos chineses, estão contando com apoio militar russo, e por causa desse apoio militar, eles continuam com a ligação com a Venezuela e Cuba, só que Venezuela e Cuba, embora tenham uma grande influência militar de inteligência, eles não possuem mais perna nem de se segurarem nos seus próprios países, a verdade é essa. Hoje, se não tiver o apoio da Rússia e da China, tanto Venezuela quanto Cuba não consegue. Cuba então, está passando por uma crise energética violenta. Então, quem realmente está mandando na Bolívia é Rússia e China. Onde é que entra o Irã nessa história? Veja que o Irã está muito longe, Paulo, da sua base territorial. O problema, a treta do Irã é lá com Israel, é com os Estados Unidos lá. Ele faz a liderança daquele grupo da resistência. Então ele está lá colocando mísseis lá no Iêmen com os Houthis, ele está colocando um monte de míssil e foguete lá no Líbano, ele está na Síria, ele está no Iraque. Como é que vai conseguir chegar na América do Sul? Mas, por incrível que pareça, quem não conhece a forma como é financiado o terrorismo internacional, talvez pense que é um exagero. Mas, na verdade, o Irã ele colocou o Hezbollah dentro da América do Sul para justamente fazer a conexão entre o narcotráfico boliviano e o Hezbollah do Líbano, que faz essa articulação ali na tríplice fronteira Brasil, Paraguai, Argentina, mas também no sul da Bolívia e norte da Argentina, naquela área justamente do Chaco, que é uma área pobre da Bolívia, mas por onde é feita toda a exportação do narco boliviano. Por isso que ontem eu cheguei até a falar com você fora do ar, que tem diferença do narcotráfico da Bolívia para o da Colômbia e do Peru, porque o da Colômbia ele tem uma grande conexão com a Venezuela. Agora, o da Bolívia, ele faz uma conexão com o Hezbollah importantíssima, porque eles fazem uma triangulação do narcotráfico para a Europa, passando pelo Oriente Médio. Veja que a principal rota de cocaína para a Europa, ela passa pelo Brasil. PCC, Comando Vermelho, estão no comando realmente dessa rota, mas existe da Bolívia uma rota alternativa que passava, e ainda passa, pelo Chaco argentino-boliviano, e esse grupo é responsável por essa interconexão com o Hezbollah, ou seja, faz a lavagem de dinheiro e troca para a compra de armamento e financiamento desse grupo que agora está na iminência de ser atacado por Israel, que está saindo ali da faixa de Gaza e agora volta os seus olhares ali para o Hezbollah no Líbano. Então você vê que a conexão é muito grande, só que isso não tem nada a ver com o golpe de Estado da direita, fascistas e coisas do gênero que eu já ouvi hoje. Vi que houve bolsonaristas que comemoraram, dizendo esses sim são os militares mafrudos e tal. Mas teve muito bolsonarista desavisado que comemorou. É isso aí, é isso que os bolivianos tiveram vontade de fazer, tiveram coragem de fazer o que os nossos militares não tiveram. Meus comentários do Twitter foram sempre assim: peraí, desconfie. E a história está se mostrando muito mais complexa. Eu sei que você tem que terminar, Gerson, só para corroborar o que você está dizendo. Diz o informe aqui do James, foi relatado que o Irã tem presença desproporcional na Bolívia, com mais de 100, abre aspas, diplomatas e um número crescente de operatives, né, em inglês, né, agentes, né, do MOIS e da Força Quds. É importante notar que o general Zuniga
o líder militar da rebelião de ontem, no caso, viajou a Teherã no ano passado para elaborar um acordo de defesa MOU Irã e Bolívia, e subsequentemente foi encarregado de organizar a próxima transferência de drones iranianos projetados na Venezuela para a Bolívia. MOU é Memorando de Entendimento, Memorandum of Understanding. Esse tratado foi feito no ano passado e eu acompanhei os informes de inteligência e eu queria fechar o meu comentário com você, que eu tenho que correr para o... Exato, eu ia falar que de verdade, eu estou com o Fernão Lara Mesquita. Eu estou com o Sérgio Tavares também já na linha, me esperando. E eu vou receber também a vereadora, né, Fernanda Bart, hoje para a gente entrevistar. Eu estou na corrida. Mas deixa eu fechar esse assunto com você só com um detalhe. Dizem os analistas de inteligência que o Irã ele prefere o Evo Morales por causa da necessidade para o Hezbollah fazer a exportação, o tráfico de cocaína, justamente dos plantadores de coca que o Evo Morales domina. Já a Rússia e a China, dizem esses analistas, eles preferem que o Arce continue no poder. Então, mesmo entre as potências e os grupos estrangeiros, existe uma visão mais pragmática chinesa dizendo que o Arce seria melhor ser reeleito e não deixar o Evo Morales voltar, mas o Irã, ele prefere o Evo Morales. Então, apesar desse general ter feito essa ida ao Irã, apesar de, inclusive, há grandes indícios de que ele esteja envolvido também com o narcotráfico, e veja que ele se levantou essa semana passada e deu declarações dizendo que as Forças Armadas não aceitarão Evo Morales de volta. E foi por isso que, em tese, o Arce teria ameaçado retirá-lo do comando, o que acabou acontecendo. Então, tem muita coisa inexplicada, é verdade, mas tem mais aparência, né, de um golpe mal elaborado, né? Ou seja, de um golpe midiático e não um golpe de Estado, muito similar até quando a gente olha para o 8 de janeiro nesse aspecto, né? Porque se a gente olhar o que é um golpe midiático, vai ter uma série de semelhanças do que a gente está vendo ali na Bolívia. Só que os bolivianos fizeram uma coisa mais difícil ainda de se transformar em incrível, porque teve um monte de furo. E até porque eles lá não tinham o Flávio Dino, né? Então, se ele estivesse ali, aí ficava mole, né? Porque ele fazia o gerenciamento ali, colocava... As câmeras iam desaparecer, ia ser uma coisa fantástica. As câmeras desapareciam, ele colocava o interventor, que era o cara que entende tudo de segurança pública. Ia ser uma maravilha. Ia ser uma maravilha. Mas lá, como eles não têm esse nível de sofisticação, então... Tem que exportar o Flávio Dino para a Bolívia. Exportação de Dino. Combustível fóssil, né? Dino é fóssil. Então, E é comunista, tem um passado. Tá tudo certo, tá todo mundo junto. Gerson Gomes, muito obrigado. O Lula falou que ficou emocionado. Finalmente temos um comunista no STF. Um comunista. E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.